ao debate dessa parte da manhã. Marcos Cassim, que, como já apresentei, é professor da USP Ribeirão Preto. Uma coisa que é importante, o professor Marcos Cassim é o coordenador do GT História, Trabalho e Educação do STED-BR. Bom dia a todos. Agradecer o convite de estar aqui falando sobre trabalho, educação, formação. Um prazer muito grande estar aqui. Posso usar? Um pequeno acidente. Bom, quando eu recebi o convite, acho que o tema é bastante amplo, né? Essa ideia de trabalho e formação humana. E eu procurei escrever um pequeno texto. Eu não gosto muito de ler quando a gente vai um tipo de atividade desta, que fica padrônico, mas eu vou procurar ler algumas partes que eu acho importante para abrir o debate. Eu acho mais importante do que a própria apresentação é o debate e algumas teses que a gente traz. Então eu vou ler algumas coisas e apontando algumas teses sobre essa ideia de trabalho e formação humana. Então vocês me perdoem, e aí o tempo que eu tenho, então em 30 minutos eu vou procurar aí, nem usar os 30 minutos, para deixar mais tempo para o debate. Então a ideia eu estou partindo desse tema, dizendo que não existe uma formação humana enquanto essência humana. Uma ideia do texto, não existe essência humana enquanto natureza, ou seja, a própria natureza humana, ela é histórica. Então, quando a gente pensa na formação humana, não dá para pensar fora de um determinado momento histórico. O homem na sociedade primitiva não é o homem da Idade Média, não é o homem moderno, e a sua própria compreensão de humanidade se diferencia. Então, a ideia do texto é um pouco essa, e trazendo algumas teses que eu vou depois citar. Né? Então, nesse texto, buscaremos defender que não existe uma formação humana universal na busca da essência humana universal, mas uma formação humana histórica determinada pelos diferentes períodos do desenvolvimento das sociedades. Que as sociedades de classes, a concepção de humano é definida pela classe dominante que organiza o trabalho e o Estado, na sua concepção, criada para atender os interesses dessas né? Ou seja, então, na sociedade de classes, a própria concepção de mundo, de homem, é determinada pela classe dominante. E ela se utiliza dos instrumentos e do Estado, né? E aí eu pego o conceito de Estado em Marx, né? O Estado é o instrumento da classe dominante para se perpetuar enquanto classe dominante, e a concepção ampliada do Gramsci, do Althusser, no sentido que o Estado não é só o aparelho, né? Um aparato repressor, mas também é um aparato persuasivo, nesse sentido da persuasão enquanto formação e representação da própria organização da sociedade. Né? Para isso, fazemos um percurso partindo do aparecimento do homem, tomando a organização do trabalho como definidora da condição humana historicamente determinada. Depois, expomos o trabalho e a educação na sociedade primitiva enquanto sociedade sem classes. Em seguida, tratamos da organização do trabalho nas sociedades de classes, escravismo, feudalismo, capitalismo, e como essa organização determina formas diferentes de conceber a educação na perspectiva do interesse de classe. Ou seja, a ideia do Engels, do Marx, né, dessa ideia de que a condição humana é determinada pelo trabalho. O homem é determinado pelo trabalho. A condição humana é determinada pelo trabalho. E por último, né, na discussão, seria por último, o texto se reporta à reestruturação produtiva do capital na década
de 70 do século XX e suas exigências com relação à formação técnica, politécnica e ideológica. A partir da década de 70 do século XX, chamada reestruturação produtiva, ele vai determinar um novo contexto social, um novo contexto da realidade na sociedade capitalista, né? E aí, usando um pouco o texto da Marta Haneck, Tornar Possível o Impossível, que ela vai dizer que o contexto atual se sustenta a partir de 4 pilares, né? Globalização do mercado, global, a política neoliberal, a reestruturação produtiva, a revolução tecnológica e a dívida externa dos países subdesenvolvidos. São esses pilares que sustentam o contexto atual. Não dá para dizer que um dos elementos, mas esse conjunto de fatores é que vão dar uma nova organização na sociedade capitalista, a reorganização do capital, não só na sua base econômica, mas também na sua superestrutura. Também estamos defendendo a tese que a reestruturação produtiva que o capitalismo sofreu a partir dos anos 70 do século passado exigiu mudança da formação dos trabalhadores no que se refere à qualificação técnica e formação geral com o objetivo de adequá-la às novas tecnologias e a um novo padrão de gestão. Essa discussão que é recorrente aí, né? Vários autores, vários pesquisadores estão pesquisando um pouco essa ideia de que a reestruturação produtiva exige uma nova formação dos trabalhadores. A discussão que eu quero levantar é que a reestruturação não só exige uma nova formação técnica, mas também uma nova formação ideológica e política. Bom, a primeira ideia é essa do trabalho enquanto condição humana. E aí eu vou utilizar um pouco o Engels mesmo, né? O papel do trabalho, da transformação do macaco em homem e a origem da família da propriedade privada e do Estado do Engels. Acho bem importante esse referencial teórico para a gente discutir um pouco a condição humana enquanto determinada historicamente pelo trabalho. A ideia é o trabalho, então, o trabalho como condição humana determinada historicamente. O trabalho é a ação do homem que transforma os materiais dispostos pela natureza em riqueza e que fundamenta a vida humana. Essa transformação é medida pela produção de utensílios. Sim, são elementos acessórios ao corpo que completam o trabalho das mãos e dos dentes. Portanto, o sentido exato da palavra não pode ser falada em trabalho somente a partir do momento que surgem instrumentos elaborados, fabricados. Segundo Engels, o trabalho criou o próprio homem. Esse autor ainda indica o desenvolvimento da mão como fator decisivo, pois esta se tornando livre e aumentando a destreza e a habilidade da ação do homem sobre a natureza, faz com que a mão se constitua como produto do próprio trabalho. Em seu texto, O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, Engels avança no estudo do desenvolvimento do homem a partir do trabalho, afirmando que a linguagem é outro aspecto da constituição da condição humana. Com o desenvolvimento da mão decorrente do trabalho, o homem foi alargando seus horizontes e descobrindo nas coisas outras propriedades até então desconhecidas. Por outro lado, multiplicando-se as circunstâncias e contingências da atividade comum para mútuo auxílio e as vantagens para cada indivíduo. O desenvolvimento do trabalho contribuiu enormemente para que os homens consolidassem seus laços societários. Numa palavra, os homens, num determinado momento de sua evolução, tiveram necessidade de dizer algo a outros homens. Dessa necessidade nasceu o homem local. Uma análise comparativa entre os homens e os animais nos leva à constatação de que esta teoria da origem da linguagem a partir do trabalho pelo trabalho é o que mais satisfaz.
Outro fator importante, junto com o aumento da destreza e habilidade do aparecimento da linguagem do homem enquanto produtor, é o desenvolvimento do cérebro, possibilitando o aperfeiçoamento dos órgãos dos sentidos. Segundo Engels, a cooperação da mão, da linguagem e do cérebro tornou o homem capaz de executar operações cada vez mais complexas, não só do indivíduo, mas do conjunto da organização social, o que nos leva a afirmar que a condição humana é determinada pela evolução do homem em sua dimensão social. A própria condição humana, ela é fruto da condição social. Por isso, ao pensarmos na formação humana, ou condição humana, ou ainda na essência humana, esta deve-se ao trabalho. É o trabalho que, nas suas diferentes formas, permanece em toda a história do desenvolvimento humano, e a partir dele que as sociedades surgem e desaparecem em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas e o estabelecimento de novas relações de produção. Nessas diferentes composições das forças produtivas e das relações de produção é que se constitui o que Marx e Engels vão chamar de infraestrutura ou base econômica da sociedade, e esta determina, em última instância, a superestrutura. Com relação a isso, Engels afirma. Então, antes de passar para a citação do Engels, essa é uma tese que eu acho que é importante. A condição humana é determinada historicamente. Eu acho que essa é a primeira tese que a gente deve considerar. E o que eu estou levantando? Se a gente fala de condição humana, essência humana, ela deve ser pensada no momento histórico. Qual é a condição humana do sujeito na Grécia Antiga? Como é que os homens representavam ou se representavam enquanto humanos? O que determina ser humano ou não ser humano na Grécia Antiga? Os escravos não eram considerados humanos. Eles são humanos. Portanto, a própria condição humana, ela tem uma representação histórica e ela é determinada na sociedade de classe pela classe dominante, que se utiliza os seus instrumentos para persuadir a população, né, de que a sua concepção de mundo, de homem, de humano, é que é a verdadeira. Né? Um pouco aquilo que o Marx e o Engels vão falar na ideologia alemã, né? A ideologia dominante da sociedade é a ideologia da classe dominante. A gente pensa a ideologia enquanto concepção de mundo, enquanto concepção de sociedade, enquanto concepção de homem. Então, quem determina essa ideologia dominante, né, é a classe dominante. Então, essa é uma outra tese. Então, a concepção de humano que nós temos hoje é a concepção da classe dominante. Portanto, nós temos uma concepção nós temos uma compreensão de condição humana burguesa. Se a gente for pegar a própria fala do Marx, depois a gente discute. Então, aí, pegando a citação do Engels a respeito disso, né? Citando Engels, graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem, do cérebro, não só em cada indivíduo, mas na sociedade como um todo, os homens foram se desenvolvendo cada vez mais, tornando-se capazes de executar operações complexas e alcançar objetivos mais elevados. O próprio trabalho foi se diversificando, aperfeiçoando-se a cada geração, estendendo-se às novas atividades. A agricultura surgiu como alternativas para a caça e pesca, e mais tarde a fiação e tecelagem, a manipulação de metais, a olaria e a navegação. Concomitantemente ao comércio e aos ofícios ou de profissões, apareceram as artes e as ciências, das tribos saíram as nações e os estados, vieram depois o direito e a política. E a religião apareceu como reflexo fantástico das coisas da mente do homem. Com essas criações produzidas pelo cérebro e que começavam a dominar as sociedades humanas,
as produções mais simples, resultado das atividades manuais, foram deixadas em segundo plano. Ou seja, um pouco a ideia já do aparecimento e da divisão do trabalho manual e trabalho intelectual. É importante destacarmos a relação infraestrutura e a superestrutura no que se refere à questão da condição ou essência humana e de como, no desenvolvimento das sociedades da divisão do trabalho manual e intelectual, foram construindo uma concepção idealista da essência humana, fazendo com que o trabalho deixasse de ser elemento da condição humana, sendo substituído pelos valores, a moral e a ética. Desta maneira, inverte-se a relação determinante do trabalho para a relação determinada do trabalho. Nesse sentido, é necessário novamente recuperar os Engels, né? Um pouco a ideia, essa ideia de que após essa divisão do trabalho intelectual manual, começa a surgir a ideia, né? Mas a concepção idealista de que o que move a sociedade, o que move os homens são as ideias. Portanto, leva os homens, né, a pensarem a condição humana, a essência humana, não mais a partir do trabalho, mas a partir das ideias, dos valores, da moral. Então, quando a gente diz a condição humana, a gente vai procurar nas formas com que os homens representam a realidade e não a realidade. E aí a gente começa a ter uma concepção idealista da condição humana. Isso nos leva a perder a historicidade da condição humana. E aí a gente vai buscar, né, olha, o que nós temos? Nós temos que buscar uma formação humana. Nós temos que buscar a essência da condição humana. Que condição é essa? É uma ética que se sobrepõe à história? É uma moral que se sobrepõe à história? Né? Essa é uma outra tese importante para a gente discutir. Essa ideia da condição humana, de essência humana. A essência humana, ela é ahistórica? Ou a essência humana, ela é histórica? Se a essência humana, a essência humana é histórica, nós vamos pensar em essências humanas determinadas pelas condições históricas. E as condições históricas são determinadas pelas formas como os homens organizam o trabalho. Aí eu acho que o tema da mesa é importante. Essa ideia do trabalho e formação humana. Então, se o homem organiza o trabalho historicamente de formas diferentes, isso vai refletir na sua representação desta organização do trabalho de forma diferente. E a representação da própria condição humana. Então essa é a outra tese que a gente precisaria discutir mais, a lógica de matemática. E aí eu cito Engels falando sobre isso, uma citação que eu achei muito oportuna, né? Então, citando Engels. A rapidez com que a civilização progredia foi atribuída exclusivamente à cabeça, ao desenvolvimento e à atividade do cérebro. Daí os homens terem se habituado a explicar seus atos pelos seus pensamentos, em vez de entendê-los através de suas necessidades, refletidas naturalmente na cabeça, que delas vai tomando consciência gradativamente. E assim, com o passar do tempo, essa concepção idealista do mundo foi dominando o cérebro dos homens, somente após o desaparecimento do mundo antigo. Ainda hoje, esta concepção é dominante, a ponto dos próprios naturalistas da escola darwiniana, ligados ao materialismo, não conseguirem elaborar com clareza um conceito sobre a origem do homem, porque essa influência idealista não lhes permite conceber o papel que o trabalho exerceu na evolução inicial do homem. Porém, eu acho que essa nossa discussão vale a pena retomar. A gente tem uma concepção idealista de humanidade, de condição humana.
partir do exposto, a partir do exposto acima, entendemos que não podemos falar na formação humana como um processo universal. Que a condição humana ela é histórica, então não posso pensar em formação humana enquanto universal. Eu tenho que pensar em formação humana determinada historicamente. A partir do exposto acima, entendemos que não podemos falar de formação humana como um processo universal, mas como um processo histórico em que a formação do homem é determinada pelas condições materiais da vida. Logo, para compreendermos a formação humana, aqui no sentido mais amplo de educação, esta deve ser entendida das diferentes formas de organização do trabalho. Né? Então, o que eu estou pretendendo discutir? É discutir a formação, vai dar para ler, ver só a conclusão. Eu vou usar agora, né, a ideia, o texto do Aníbal Pons. Educação e luta de classes. Por que o Aníbal Pons essa ideia? Poderia usar o Gramsci também, mas o Aníbal Pons, por ser um livro mais fácil, ele é mais panorâmico, ele nos dá essa condição de pensar a organização do trabalho historicamente a partir dos vários modos de produção, né, e o papel que a educação exerce nesses vários modos de produção. Né? E o que eu estou levantando, segundo o texto do Ponce, né, de que a questão da formação, da educação, nos vários modos de produção, ela se altera também. Né? Se a gente pegar a questão da sociedade primitiva, a formação do sujeito se dava numa educação assistemática e pelas práticas observadas das crianças pelos pais. Nas sociedades de classe, você já tem uma alteração aí na questão da educação, da formação. Ela deixa de ser uma educação universal, de interesses universais, para ser uma educação formada, né, organizada, para atender os interesses de uma determinada classe. Então a educação, ela pode, toda a sociedade pode ter acesso, mas ela é organizada de tal forma para atender interesses de uma determinada classe social, e não os interesses universais. Né? Então essa é uma outra discussão que a gente tem que ter. Ou seja, pode-se ter a educação, acesso à educação de forma universal, mas essa educação ela está organizada de tal forma a beneficiar que interesses. Essa é uma discussão. E aí o Ponce vai pegar um pouco, tanto a Grécia Antiga, a Roma Antiga, a sociedade medieval, a sociedade capitalista, e o que eu acho interessante ali, que ele vai marcando. Você tem um tipo de educação, né, como por exemplo, na Grécia e Roma, onde a primeira forma de organização de classe, ela se dava a partir dos interesses da aristocracia rural. Você tem toda uma educação, um conteúdo educacional para atender esta camada social. Com o aparecimento dos artesãos e dos comerciantes, esse segmento social vai se constituindo enquanto fração da classe dominante, e esta fração da classe dominante vai exigindo outro tipo de educação. Vai exigindo que se aprenda geografia, porque são comerciantes. Ele vai exigindo, né, aritmética, porque são comerciantes. Você tem que ter habilidades para fazer isso. Como é que você impõe isso? Então, há uma reorganização do ensino, tanto em Roma quanto em Grécia, uma diferença de 100 anos, mas com o mesmo objetivo, o quê? Atender às necessidades de um novo segmento social que atinge, que passa a fazer parte dessa classe dominante, portanto, fração de classe, a classe dominante. Então, mesmo no interior, tem o mesmo modo de produção, você tem alterações na educação dependendo da composição das classes dominantes ou frações de classe. E aí ele vai pegar na sociedade medieval e o aparecimento da burguesia também, né? Como o aparecimento da burguesia no final da Idade Média vai exigindo uma reorganização da educação, da formação, e isso vai criando uma nova concepção de homem, né? De condição humana. Vai criando uma nova condição humana. Então, essa ideia
do aparecimento da burguesia, enquanto aparecimento da burguesia exigindo um outro tipo de formação que se distancia aos poucos, né? Aí algum século, né? vai se distanciando da compreensão da condição humana teológica, né? De uma concepção de homem, de mundo, de sociedade mais antropológica, antropocêntrica, né? Humano. Então o Ponce vai trabalhar um pouco com isso, né? Mas não vai dar, e eu queria fechar. Aí ele vai fazer um pouco essa ideia histórica e tal, né? Com a minha mão e meus papéis. Mas e aí a ideia é pegando na sociedade capitalista contemporânea, né? Ou seja, pós década de 70 do século XX, essa reestruturação produtiva, projeto neoliberal, globalização do mercado, e identificando um pouco a frase do Goron Terbon, que é um sociólogo sueco. Ele vai dizer que o projeto neoliberal ele fracassou economicamente, ou seja, o projeto na década de 70 que tinha como objetivo fazer com que o capitalismo voltasse a se desenvolver, não volta a se desenvolver, porque os capitais que deveriam ser investidos na produção são investidos no capital financeiro, e isso não traz riqueza, e isso não traz emprego. Então, o projeto neoliberal de retomada do crescimento do capitalismo não foi vitorioso, mas o projeto neoliberal ele foi vitorioso no que se diz respeito ao projeto ideológico político, ou seja, o projeto neoliberal conseguiu construir uma concepção de homem, de sociedade, que interessa ao capital, que é o individualismo, a competitividade, a justificativa das desigualdades sociais determinadas pelas competências individuais, e isso foi favorecido pelo fim dos estados de bem-estar social e pelo próprio fim do leste europeu. Isso vai fortalecer essa concepção de homem, de sociedade individualista, de competição, de consumo, de justificar as desigualdades sociais crescentes nesse período como competências individuais. As pessoas são ricas ou pobres, entram na universidade particular, ou entram, têm emprego, porque elas são competentes ou não são competentes. Ou seja, a lei do mercado, a ideia de que o mercado é igual para todo mundo. Sim, o mercado é igual para todo mundo, mas as pessoas não entram de forma iguais no mercado. As pessoas de forma diferente. Só pegar um pouquinho a tese da curvatura da vara, né? Só pode dar uma condição igual tratando de forma desigual os desiguais. Tratar de forma igual os desiguais, você aprofunda as desigualdades. Se você coloca no mercado que é igual para todo mundo, pessoas em condições diferentes, você aprofunda essas desigualdades. E aí você tem que justificar isso ideologicamente, politicamente. Nesse sentido, o não ter bom concordo com isso, né? Esse processo neoliberalismo foi vitorioso. Mas só para fechar, a conclusão do meu pequeno texto, eu vou concluir o seguinte, né? A discussão que buscamos trazer foi a de analisarmos a questão da formação humana numa perspectiva histórica e de classes, e de que a educação, formação no contexto atual do capital, deve ser compreendida a partir do seu projeto político-ideológico e de sua universalização. Segundo Goron Terbon, o neoliberalismo é uma superestrutura ideológica e política que acompanha uma transformação histórica do capitalismo moderno. Esta afirmação pode ser interessante e levar às análises importantes da relação neoliberalismo e a formação humana nos dias de hoje, e do papel que a escola tem
tem contribuído na construção de uma concepção de mundo dominante que atenta aos interesses do capital. Isso nos leva a crer que a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jangtian, na Tailândia, em março de 1990, a Declaração de Nova Delhi, assinada em dezembro de 1993 pelo Brasil, reafirmando os compromissos assumidos na Conferência Mundial, são expressões da necessidade da escola reorganizar-se para cumprir seu papel político-ideológico de reprodutor da concepção de mundo neoliberal e da reprodução das relações de produção capitalista. No Brasil, essa lógica se materializa com a nova Lei de Diretrizes da Educação Nacional, novo Plano Nacional de Educação, parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, a política de privatização do ensino, entre outras tantas reformas pelas quais a educação passa, né? São mudanças que reafirmam o país na lógica do capital globalizado e do projeto político neoliberal, político-ideológico neoliberal. Por fim, a formação humana na perspectiva do homem unilateral, ou do novo homem, só se realizará na construção de uma nova sociedade. Uma sociedade que organize o trabalho a partir de novas relações de produção que permitam que as forças produtivas se desenvolvam na lógica de atender às necessidades do conjunto da sociedade e que tenha como horizonte a extinção das classes sociais e da construção da sociedade comunista. Portanto, a tarefa de formação hoje é de criar uma concepção da necessidade de superação do capitalismo, de transformação da sociedade pela revolução socialista. Um pouco outra tese que eu estou levantando, que eu quero discutir, é que quando a gente faz essa relação trabalho e educação, a tendência é sempre a gente estar pensando a educação na perspectiva da formação técnica para atender às necessidades do desenvolvimento das forças produtivas, né? Aí eu acho que um autor importante, pelo menos o meu referencial é importante, é o Poulantzas. O que é Poulantzas? Essa ideia de pensar na sociedade o lugar da produção, né, e a formação do agente de produção. Porque se eu penso a ideia da reorganização do trabalho e não mudo a posição ou o lugar desses agentes da produção, eu apenas vou qualificar os sujeitos para os lugares de produção, assalariados, proprietários, não proprietários dos meios de produção. Então, existe só essa ideia, né, de adequar a formação do agente de produção sem mudar o lugar desse sujeito na produção. Portanto, eu não altero as relações de produção. Eu qualifico, né, os trabalhadores tecnicamente, mas não mudo os lugares desses sujeitos na produção. Portanto, eu não mudo as relações de produção, né? E, por fim, essa ideia de relação de trabalho na perspectiva da formação geral, né? Quando eu penso a questão do trabalho, né, eu tenho que pensar na formação geral política e ideológica no sentido de reproduzir as relações de produção. Se eu pegar a educação na sociedade antiga, medieval, né, um pouco aquela ideia do Lafargue, direito à preguiça, né, que no texto do Direito à Preguiça, publicado pela Unesp, que tem uma introdução da Marilena Chauí, muito interessante, que ela vai discutir, né, junto com a discussão do Lafargue, a ideia do trabalho, porque até a sociedade capitalista, o trabalho é pecado, ele não é digno do homem virtuoso. O trabalho só passa a ter uma atividade de virtuosos na sociedade capitalista. Então, como é que eu penso educação e trabalho nas sociedades fora do âmbito do capitalismo? Quer dizer, como é que eu penso? Ou seja, eu penso na perspectiva política e ideológica. Eu tenho que persuadir a população de que as relações de produção, portanto, a organização do trabalho é justa, que o trabalho escravo é justo, que o trabalho servil é justo. Portanto, essa relação trabalho-educação, ela tem que ser mais ampla do que discutir, né, a qualificação dos agentes da produção. Então, tem que pensar,
né, essa relação também nessas macroestruturas de como, para justificar a organização do trabalho, eu tenho que ter uma educação política e ideológica. Então, falar de uma reorganização do ensino regular é também discutir trabalho e educação, porque eu vou construir uma concepção de mundo do trabalho, não técnica, mas política.